Minha gente, boa noite. Noite abençoada para todo mundo. Eu estou olhando nos seus olhos aqui agora para dizer que você é o meu convidado especial para continuar nessa noite vivendo as melhores experiências, porque eu sei que você aguarda todo o tempo esse momento chegar, 22 horas aí. Ao vivo, hein? Rádio, TV e YouTube. Muito prazer, eu sou o Renatinho Soares e nós estamos ao vivo no canal 25, agora na sua casa. Eu sei que está na sala de estar, a família reunida. Obrigado pelo carinho da audiência. Você aí no YouTube também, olhe nos meus olhos aqui agora. Obrigado pelo carinho. E você ouvindo em qualquer parte de Fortaleza, região metropolitana e ainda em 80 cidades que o nosso sinal da Rádio Líder Gospel transmite, 92.1, talvez você esteja pertinho aqui em Fortaleza, como também na região do Vale do Curu, ainda aí em Aquiraz, lá no Aracati, aonde você estiver. Nós não temos limite através dessas 3 frentes de comunicação, nós chegamos muito longe. O rádio vai muito longe, a televisão também e a internet, o mundo todo, não é? É contagiado pelo poder da internet. Então, ao vivo, nós estamos para mais uma noite especial, sempre trazendo os melhores convidados. Hoje, quarta-feira, eu estou muito feliz em receber um dos amigos que eu tenho e que tenho, assim, definido ele como um das grandes mentes do Ceará, do Brasil e, quiçá, do mundo. Alguém já disse para mim, o Agliberto é muito inteligente. Eu disse, eu acredito que tem muito mais dentro desse coração que é generoso, que é disponível e que sempre se envolve com tudo. Eu vou fazer a leitura da biografia dele enquanto a minha produção prepara uma salva de palmas aqui, ó, para ele, porque ele merece. Agliberto Júnior, ele é cristão, ele é graduado em comunicação social, MBA em inteligência de mercado, especialista em gerência executiva de marketing, analista comportamental, analista 360 também. Ele é mestrando em ciências empresariais, CEO do Instituto Ampla de Pesquisa. Nossa, e tem, assim, ó, debaixo de tudo isso aqui, muito mais, ele vai contar no dia de hoje. Seja bem-vindo, meu amigo. Se eu fosse esperar para findar a biografia, o tempo do programa ia lá 1 hora e eu perdia a oportunidade de falar com você. Estou muito feliz. Seja bem-vindo. Olá, meu amigo. É um prazer estar aqui para a gente conversar. Já havia um tempo a gente tentando marcar essa agenda e eu creio que vai ser um tempo poderoso da gente falar um pouco aí, né, sobre um pouco dos dons e talentos que Deus me deu. E atrelado também muito com essa questão da fé, né, que já há cerca de 9 anos eu encontrei, né, essa fé genuína. Olha, o nosso programa, ele é extremamente uma oportunidade para quem tem Deus no coração de comunicar com a vida de outras pessoas, porque nessa hora existe sempre alguém dizendo qual será o convidado, o que ele tem para dizer. E eu sei que além de toda capacidade, habilidade, formação, você tem muito de Deus para compartilhar também. A sua história... Um dia, eu lembro como se fosse hoje, estávamos sentados tomando um café e você começou a abrir a caixa preta dos segredos da vida de um homem que antes de Jesus era difícil, não é? Era complicado, mas aí o Senhor, o Todo-Poderoso, resgata você, salva você e te traz para que você possa avançar em compartilhar experiências poderosas. Então, nessa noite, nós não temos roteiro, não tem objeção, não tenha medo, as perguntas aqui são feitas assim, olhando nos olhos, e você vai ter certeza que você vai ser sabatinado, saindo muito bem com todas as respostas. Vamos lá. Eu quero entender um pouco. O Agliberto vem da onde? Ele nasce em Fortaleza, ele é do interior do estado. Como é que é a história do Agliberto? Pronto, o Agliberto é de Fortaleza, filho, né, da dona Marlene e de Agliberto também. Muitas pessoas perguntam, Agliberto, de onde foi que veio esse nome? Né? Onde é que a sua mãe arranjou esse nome? Na realidade, Agliberto é o nome do meu pai. Na realidade, o Agliberto é uma pessoa completamente apaixonado muito pelas suas origens, né? Uma pessoa que, hoje eu estava comentando, me fizeram uma pergunta, Agliberto, qual é a tua principal característica, mas ao mesmo tempo também qual é o teu principal calcanhar de Aquiles? E eu falei assim, eu acho que a minha principal característica, qualidade, acaba meio que sendo também um pouco meu calcanhar, que é a questão muito de acreditar muito no ser humano. Sim. Eu nunca quero perder a fé no ser humano, por mais que a gente veja esse mundo tão louco aí, esse mundo, como a gente estava comentando, né, o mundo de bebê reborns, onde as pessoas estão trocando ali, cada dia que passa mais, essa questão de estar olhando nos olhos, né, algo que se a gente for parar para olhar lá atrás, quando começou essa questão do WhatsApp, sim, essa questão do celular,
você foi encurtando essa questão mesmo do convívio com as pessoas, né? Mas eu ainda acredito muito, por mais que a gente passe por muitas decepções, mas eu ainda acredito que o ser humano, a gente não deve perder a fé nele, porque eu creio que o grande propósito é a gente fazer com que cada ser humano que caminha lado a lado com a gente possa fazer com que a cada dia que passa, ele possa buscar um pouco se aproximar do que eu falo, Renatinho, que é trazer para próximo a configuração original de fábrica. Muito bom. É aquela configuração que a gente olha lá em Gênesis 1, quando Sim. diz assim, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Né? Então, infelizmente, a gente acaba perdendo essa configuração, né? E eu até brinco também, diz assim, que a Bíblia é o manual do fabricante. Sim. Né? Então, assim, eu acredito que enquanto vida eu tiver, eu quero muito poder, por mais que as pessoas acham que isso é uma fragilidade, mas eu prefiro continuar com essa minha fragilidade acreditando muito no ser humano. Sensacional. Definição de um cearense de Fortaleza, da capital, cheio de fé, cheio de certeza e que continua acreditando no ser humano no meio de um mundo tão doido como é. Eu fico feliz em receber aqui e gostei da história do nome aí, do Agliberto. Eu acho que poucos são os Aglibertos que existem no Brasil. Você já fez uma pesquisa aí do nome, já? Na realidade, alguns anos atrás, era até menos. Sim. Né? Eu até, semana passada, existe um aplicativo, para quem não sabe, você pode baixar um app do IBGE. Sim. E lá você pesquisa seu nome e você vê quantos nomes possuem, né, no Brasil. Por incrível que pareça, não me engano, atualizado, tinham 89 Aglibertos no Brasil. Olha aí, rapaz. E a maior densidade concentrada era no Ceará, tinha quase 40 Aglibertos. Ah, rapaz. E aí eu falei, não é somente eu e meu pai, né? E é interessante e é curioso que a gente vai falar um pouco sobre a questão do movimento. Mas você acredita que eu, em Brasília agora, servindo no Legendários, eu servi com um Agliberto no Legendários. Brincadeira, acredito. Dá pra acreditar. E o cara disse, mas onde foi teu nome? Não perguntou, não? Não, ele começou a me seguir no Instagram. Eu tava Era cearense ele, não, né? Era não, cearense tá. não. Ele começou a me seguir e dele lá é Agliberto Júnior também. Rapaz, tá errado isso aí. Eu falei, pai, eu não acredito. A tua mãe e o teu pai, tudo direitinho, tudo em paz, tudo né? Em paz. Tudo em paz. Fora do padrão não aí. Agora, o nome Agliberto tem uma curiosidade, né? Logo depois, quando eu fui da eu tenho que tentar buscar alguma estratégia para o Agliberto. Eu costumo dizer que as pessoas me chamam de Agilberto, Agberto. No primeiro momento, eles erram. Só que eu uso essa estratégia porque como o nome ele é um pouco, para não dizer esquisito, é um pouco diferente, as pessoas depois que aprendem não esquecem. Não esquece. Né? E aí, mas se a gente for parar para olhar a origem do nome, Agliberto ele é um nome germânico e o significado é espada que brilha. Olha aí. Né? Então assim, agora onde a minha avó, né, que foi buscar esse nome germânico, até hoje ela também não sabe. Mas é um significado muito bacana que eu descobri alguns anos atrás através de uma amiga. Muito bom, e o especialista em pesquisas aqui, em estudos, fala com muita propriedade sobre a etimologia do nome, de onde veio, que surgiu. Só para você entender que o nosso programa de hoje vai ser muito especial. Esse amigo que eu trago aqui tem muitas histórias para contar e nós vamos aqui tirar proveito de tudo isso. Além de também abrir aqui o espectro do seu entendimento, facilitando para que você possa entender uma frase que eu vejo lá na sua empresa. Nós vamos falar daqui a pouco, mas eu gosto muito. Como é aquela frase que diz sobre pesquisas, que quem tem a informação, como é que diz lá? A frase é o seguinte: você sem dados é apenas uma pessoa com opinião. Você sem dados é apenas uma pessoa com opinião. O achismo, o achismo. Eu acho que dessa forma, mais ou menos, parece ser. Sem dados você fica a ver navios, flutuante, vulnerável e não é assertivo. Então nós vamos caminhar aqui por essa história agora. O Agliberto tem um momento antes de Jesus. Sim. E essa história, você me contou e mexeu comigo naquele dia. Eu fiquei pensando, rapaz, não sabia. Por onde é que você começa? Se nós temos 1 hora de programa, por onde é que você começa? Eu queria que você passeasse por essa história, chegando a falar, trazendo aqui também a importância dessa mudança radical, depois empreendimento, sucesso no que você faz. Fica à vontade. Na realidade, o Agliberto, eu costumo dizer que existem algumas fases da minha vida, mas eu posso resumir basicamente que existe um Agliberto até os 17 anos de idade, que eu costumo dizer que era aquele aluno estudioso, era aquele que sentava na primeira fila, era aquele que nunca, eu acho que até para ir para a escola, era os pais ou então algum vizinho levando.
E o Agliberto, com 17 anos de idade, ele resolve fazer um vestibular. A minha mãe queria muito que eu fizesse para direito, né, para poder seguir aí essa boa parte da nossa família, que essa área é policial, essa área do jurídico. E aí eu resolvi não fazer, queria muito fazer a área de comunicação. Na época eu fiz o vestibular na UFC, né, diferente desse vestibular que é hoje que você faz a nota do Enem. Você deve se lembrar que era a primeira fase e a segunda fase. Verdade, fiz isso. E aí passei na primeira fase e na segunda fase acabei ficando nos classificáveis. E aí eu me lembro que o ano era 2002 e estava chegando aqui em Fortaleza a FANO. E a FANO tinha ali uma parceria ali com o pessoal do Colégio Toni e os alunos do ensino médio teriam recebido o abono, né, do vestibular. Também muito diferente, se a gente for parar para pensar em 2002, até as faculdades particulares, você se lembra que tinha toda aquela história do ritual, fazia prova, né? Os que passavam estavam lá no jornal, saía a relação do jornal. E aí eu resolvi fazer, e aí cheguei para minha mãe e falei, mãe, passei no vestibular aqui, na faculdade particular. E ela falou, não, eu já lhe paguei estudo até o ensino médio. Faça de novo o vestibular, deixe de ser ansioso. E eu falei, não, eu quero fazer comunicação. E aí mãe é mãe, né? Sim. Mãe sempre dá um jeito. E aí ela fez minha matrícula e disse assim, olha, Agliberto, você tem 30 dias para arranjar um emprego, para pagar a tua primeira mensalidade. Olha aí, rapaz. E aí eu me lembro que no primeiro dia de aula, aquele momento de você estar se conhecendo, né? O que é que você faz? Eu conheci lá um amigo chamado Licínio, né? Que Deus já o levou, e ele dizendo que trabalhava com pesquisa. E aí eu falando assim, rapaz, eu tô atrás de um emprego. Ele, olha, você quer trabalhar como pesquisador? Aí eu falei, eu quero qualquer coisa, eu preciso pagar a minha mensalidade daqui a 30 dias. E aí começou exatamente o profissional Agliberto, né? Hoje já vão fazer quase 24 anos que eu trabalho com pesquisa. Comecei como pesquisador, batendo de porta em porta, rodei praticamente, acho que o Brasil quase todo. E participei de todas as fases que envolve, né? E hoje eu posso dizer que, para a honra e glória do Senhor, tenho o privilégio de dizer que nós estamos à frente hoje da maior empresa de pesquisa de mercado e opinião pública do Norte e Nordeste, né? Não somente de estrutura física, mas de carteira de clientes e de toda a parte de capacidade técnica da nossa empresa. Quando você chega agora para a oportunidade de trabalho, que é o primeiro momento, você não pensava em empreender na área, não. Você disse, eu quero salvar só a conta que eu tenho mensalmente do compromisso. Eu quero emprego. Eu nunca na minha vida tinha trabalhado, como eu falei para você, nunca tinha pegado um ônibus. E eu me lembro que eu conversei com esse amigo, era como se fosse uma segunda. E na terça-feira eu estava no outro dia fazendo uma ficha lá no escritório, que era Ação e Reação, empresa de pesquisa. E no mesmo dia a dona olhou para mim e na realidade existe um detalhe. Sim? Tinha muitas pessoas jovens na minha turma e todo mundo atrás de emprego. Então quando eles escutaram que existia essa coisa chamada pesquisa, que ele era um pesquisador e que o pesquisador chegava a ganhar um valor relativamente bom durante o dia, dependia muito do seu trabalho. Então, praticamente, a turma quase toda foi atrás de fazer ficha. Olha. Eu fui o último a ir no dia, né? E eu me lembro que a dona olhou para mim e falou assim, mais um? Aí eu, na época, eu era meio esquentado. Na hora que ela falou mais um, eu virei as costas e saí. Ela falou, volte aqui. Quer fazer uma ficha? Eu vim fazer uma ficha. Mas desse jeito que a senhora está dizendo, eu estou perdendo a vontade. E é interessante que ela me entregou... como diz aqui no cearenseis, né? Uma maçaroca de questionário em papel, né? Que hoje tudo é no tablet, no celular, mas antigamente era no papel, uma caneta Bic e uma prancheta. Um mapa e disse assim, amanhã você vai fazer pesquisa no bairro da Messejana. Eu nunca tinha pegado um ônibus na minha vida. Olha aí, rapaz. E eu me lembro que eu cheguei em casa, né? Aí eu falei, mãe, arranjei um emprego. Ela, como assim arranjou um emprego? Tu saiu para poder fazer uma ficha de manhã e já voltou com um emprego? E aí eu voltei com os questionários, um crachá, uma caneta Bic, uma prancheta e uma força de vontade grande de trabalhar. Muito bom. E de lá para cá, são anos trabalhando com isso. Nunca tinha pensado, na realidade eu nunca havia pensado em abrir uma empresa. Trabalhei 12 anos nessa empresa. Né? Comecei como pesquisador e lá passei todas as etapas que poderia passar. Muito bom. Até que, aí vem uma outra história que a gente vai tocar mais na frente, foi quando eu creio que o próprio Deus mexeu a batuta dele lá, como o nosso bispo Fabrício diz, né? Mexeu a batuta lá em cima e aí apareceu a oportunidade de começar a trabalhar com pesquisa. E detalhe, hoje eu entendo que foi Deus que chegou o primeiro cliente, mas conversando racionalmente com o meu primeiro cliente, ele me contando que ele procurava um Agliberto
que trabalhar com pesquisa também, mas não era o Agliberto de Fortaleza. Jesus, esse Deus é bom, rapaz. Era um Agliberto do Rio de Janeiro, acabei conhecendo ele depois, né, e acabou caindo aqui, se lembra no tempo da lista telefônica? Lembro demais. Ele saiu procurando e apareceu um Agliberto aqui em Fortaleza e assim começou a Ampla lá no final de 2012. E aí essa paixão toda foi crescendo cada dia que você saía para fazer a pesquisa ainda como um jovem, futuro talvez incerto, mas insistiu. Você sentiu dificuldade de pegar o primeiro ônibus, como você falou? Esse dia de pesquisa, que agora eu quero saber, tem pessoas que estão nos assistindo e ouvindo agora o nosso programa, estão dizendo, rapaz, assim eu também. Hoje o mundo está muito diferente. Naquele tempo, o cara tinha que correr atrás, vai lá. Hoje o mundo é o mundo da tecnologia, o mundo da informação. E vez e meia, ou de vez em quando, deixa alguém meio que preguiçoso. Não é? Achando, não, posso fazer isso aqui, sair, eu não quero pegar sol, enfrentar essa luta. Você era o filho da mãe querida, que estava sendo ali condicionado a ir a uma faculdade, teve tudo durante quando jovem, agora vai pegar a sua carteirinha lá, o seu crachá, a planilha, e vai sair para visitar um bairro que você não conhecia. Como foi que você pensou? O que foi que despertou para você que vai servir de incentivo para quem do outro lado está dizendo, será que eu vou assumir esse compromisso? Será que eu começo com esse trabalho? Esse trabalho é muito sol, esse trabalho não é aquilo, o valor não é muito bom. O que você tem para dizer e como foi essa história? Fácil não foi, porém o meu alvo e o meu objetivo era muito maior do que qualquer obstáculo que poderia acontecer. Foi desafiador, porque como eu falei, eu nunca tinha ido para uma parada de ônibus. Eu me lembro que eu morava no bairro do Montese e aí você tinha que visitar pela primeira vez um terminal para poder chegar até a Messejana. Rapaz. Aí tentar chegar no local, porque muitas pessoas acham que fazer pesquisa é você sair e entrevistar qualquer pessoa, né? Mas não é assim, né? Existe metodologia, né? Existe algo que nós chamamos de traduzindo, seriam os bairros, né? Mas tecnicamente falando é os clusters, né? Que são os mapas. Sim. E aí a gente tinha que fazer, não era somente ir para a Messejana, né? A Messejana é quase uma cidade. Sim. Era você ainda conseguir chegar naquele cluster da Messejana. Perfeito. Né? Então você chegar lá e você aplicar tecnicamente as pesquisas. Pesquisa, as pessoas assim, é um universo pouco explorado. Pesquisa, eu costumo dizer que pesquisador é igual unicórnio. Às vezes as pessoas já ouviu falar, mas nunca viu, né? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar de pesquisa na minha vida, nem nunca tinha respondido uma pesquisa. Sim. Eu acho que aqui no estúdio eu perguntar quem já respondeu uma pesquisa, provavelmente aqui muitas pessoas não devam ter respondido a pesquisa. Mas todos os dias acontece pesquisa. Todos os dias acontece pesquisa, períodos mais específicos, num volume maior, né, que é os períodos eleitorais, porque quando se pensa em pesquisa, Renato, as pessoas pensam muito nas eleições. Verdade. Mas pesquisa vai muito além do que uma pesquisa eleitoral. Hoje, toda e qualquer empresa que esteja na cabeça da pessoa, do gestor, ou uma mega empresa que quer lançar um novo produto, ele tem que trabalhar com pesquisa. Não é que ele deveria, não. Ele deve trabalhar com pesquisa. Porque pesquisa hoje é uma forma de você fazer o quê? De você identificar oportunidades invisíveis. Muito bom. A pesquisa, ela é uma oportunidade de você tomar decisões amparadas por dados e não no achismo. Muito bom. Né? Então, assim, é como a frase que você lembrou. Se você não tiver dados, é sua opinião. Né? E hoje a gente enfrenta muito isso aqui, não somente no Nordeste, aqui em Fortaleza, no Ceará, mas Norte e Nordeste, existe hoje praticamente as grandes empresas, 80% delas, existe um dado, são de empresas familiares. Né? Então são empresas que começaram com o bisavô, que passou para o avô, que passou para o pai, que vai passar para o filho e para o neto. E aí são empresas que começaram dando certo lá atrás sem dados e que as pessoas acabam, enquanto não acontecer nenhum problema, eles vão continuar trabalhando dessa forma. Né? Então, assim, foi desafiador, mas eu confesso que foi uma paixão à primeira vista, porque eu me lembro como se fosse hoje, o tema da pesquisa era sobre TV digital. Olha. Era a chegada da TV digital. 3 dias depois eu estava fazendo uma pesquisa para a Coca-Cola. Mas 3 dias depois eu estava fazendo uma pesquisa de margarina. Então, assim, pesquisa é algo que todo dia é algo muito dinâmico. Né? Então, aquilo dali, eu olhava aquilo dali e ali foi uma paixão à primeira vista. Não imaginava um dia abrir uma empresa, mas eu imagino assim, eu quero trabalhar com isso. Né? Por mais que eu tivesse entrado na faculdade de jornalismo, né? Mas eu disse assim, não, eu não quero mudar. Eu poderia ter mudado para o marketing, poderia ter mudado para a publicidade, mas eu resolvi continuar e hoje eu confesso para você que eu sou suspeito em falar. Assim, eu acho que é uma área que
se a gente for começar a falar alguns cases aqui, o quanto a gente pode ajudar as empresas, né, e quanto a gente pode ajustar a rota de muitas empresas. Sensacional. Então, assim, pesquisa ela tem esse brilho. Tá aí o Agliberto falando aqui, dando essa chave para você. Insistir na sua oportunidade, não deixar passar, e de forma experimental, quem sabe a paixão pode chegar, como chegou para o Agliberto. Talvez alguém possa dizer, eu vou tentar. É melhor tentar do que deixar passar a oportunidade, né, meu amigo? Outro ponto também muito importante que eu digo, Renato, é o seguinte. Eu, desde o início, por mais que... Acho que você deve ter perguntado, Agliberto, então se no outro dia tu já estava fazendo uma ficha e no outro dia estava trabalhando, então isso aí tinha uma carteira assinada, como era isso. Infelizmente, hoje, eu acho que isso é o grande calcanhar de Aquiles dos institutos de pesquisa. Né? Hoje, os entrevistadores, na sua grande maioria, eu acho que 95% dela ou mais, eles são trabalhadores freelancers, né? Então, eles são contratados por período, por projeto. Só que uma das coisas que eu sempre tive na minha mente era que pesquisa não era um bico, pesquisa era profissão. Sim. Eu acho que quando nós temos um entendimento, isso eu acho isso para qualquer área que você não é um profissional ali de CLT. Quando você tem ali, quando você abraça aquela oportunidade e você tem aquilo como a sua fonte de renda, como a sua profissão, pode ter certeza, Deus vai abrir caminhos no meio do ermo e você vai conseguir prosperar. Então, quando as pessoas me perguntam assim, quando eu chego lá no escritório, você conhece o meu escritório, e às vezes eu olho e digo assim, Senhor, será que nós somos merecedores de tudo isso? E aí uma vez eu conversando com Deus, Deus falou assim, eu te honro hoje, porque você, enquanto funcionário, durante 12 anos, você era o servo bom e fiel daquele local. Muito bom. Né? Ontem eu estava comentando com uma pessoa, com um jovem, disse, olha, eu era tido como doido porque eu ficava ali catando clipe no chão. Né? Por quê? Porque ali era uma forma de economizar de alguma forma. Contra o desperdício, né? Então, assim, hoje, eu acredito isso. Quando você, tudo que nós vamos fazer, a Bíblia diz que nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Verdade. Né? Então, eu acho que assim, eu não tinha esse entendimento lá atrás. Hoje eu tenho esse entendimento. Mas o entendimento que eu tinha era que durante esses 12 anos que eu fiquei nessa empresa, Renato, comecei como pesquisador, mas não fiquei muito tempo como pesquisador, fui avançando lá dentro, mas eu fiquei boa parte desses 12 anos avulso, né? Como um autônomo. Né? E não me arrependo e trabalhava assim de domingo a domingo, e eu sempre tenho uma coisa que eu acho que é outro segredo também, outra chave também que eu pudesse dar uma dica para alguém. Tenha pertencimento de dono. Muito bom. Né? No local que você esteja, não é porque você é um funcionário, mas tenha como se aquela empresa fosse sua. Né? Então eu acredito que isso são algumas chaves, né? Que é você realmente trabalhar com muito zelo e ter esse pertencimento de dono. Esse pertencimento de dono, na maioria das vezes, a turma até deixa passar. Ela acha que a obrigação só é de fato e de direito do dono, porque está estabelecido lá no contrato social, no CNPJ da empresa, mas se ele ou ela despertar, vai entender que faz parte da catraca que movimenta tudo isso. Quando você entrega o seu melhor, quando você é excelente, quando você vive intencionalmente o seu trabalho, aí, meu amigo, você vai ser reconhecido, por mais que um dia demore, mas a meritocracia vai bater, alguém vai perceber. Isso é válido, é sensacional e faz toda a diferença na vida do ser humano. Eu quero aproveitar aqui agora, já que você está passeando, caminhando aí do estágio de jovem, já caminhando nessa velocidade toda, contou sobre oportunidade de trabalho. Você estava vivendo tudo isso do seu jeito? Ou já era com a direção de Deus? Esses 12 anos que você passou aí vivendo, você vivia do seu jeito? Você pegava o seu dinheirinho, economizava com o pensamento de fazer o quê? Quando você começou a ter mais clareza de que aquele negócio era algo bom, você começou a reunir a sua grana. Você era o quê? Como é que você estava vivendo essa vida de jovem aí, ganhando essa grana? Na realidade, Renato, aí entra um pouco na questão do testemunho do Agliberto. Quando, com 17 anos, eu entro na faculdade, como eu lhe disse, eu acho que eu conto nas mãos as vezes que eu tinha saído para uma festa. Né? Eu conto em uma mão quantas vezes talvez eu tivesse até beijado uma menina. E quando eu entro na faculdade de comunicação, é como não teve aquela história na época daquela trend que era o rei do camarote. Sim. Pronto, é como se ali de alguma forma ali, aquela pessoa que nunca tivesse saído, ele começasse a descobrir esse mundo, que era um mundo ali onde eu comecei a beber, era um mundo onde eu comecei a sair para as festas. Então, eu praticamente passei boa parte desse tempo, né, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando com pesquisa, acabou a oportunidade também de eu começar a trabalhar à noite com festa, com eventos.
Então foi onde literalmente eu não sabia o que era economizar, eu não sei o que era guardar. Então tudo que eu ganhava ali, tanto como pesquisa, como festas, era basicamente para poder eu estar gastando ali realmente com farra, com a noite. Então na realidade esse pensamento mais de organização veio bom tempo depois, né? Veio quando eu já estava praticamente com bebia, um mês na de balada, casado. na festa, bebia? Rapaz, eu costumo dizer que eu não bebia pouco. Quem olha hoje, as pessoas conversam comigo e falam assim, né? As pessoas, Agliberto, eu não consigo nem imaginar você dizendo que você bebe. Né? Então as pessoas falam assim que você bebia, né? Na realidade, eu não consigo nem imaginar que você tem 8 anos de convertido. Né? As pessoas até brincam assim, Agliberto tem cara de ter sido nascido e criado nos pés do Evangelho. Não era isso, não? Não era isso, pelo contrário. Você era aquele cara que ficava até o final da festa? Na realidade, eu ficava para fechar a festa. Meu né? Deus do céu. E eu costumo dizer também que se eu pudesse, eu saía de segunda a segunda. E agora tem um contrassenso aqui do maroto, do garoto especial super preocupado com o emprego, mas quando ia para bagunça, quando ia para farra, não tinha lei. Tava na mão aí de Deus. Deus te guardou, né? Porque Deus guarda. É o que eu costumo dizer assim, o reino de Deus, ele é real. O reino espiritual é real demais. Porque eu fico imaginando o seguinte, hoje eu confesso que se eu for para um aniversário e for dormir um pouco mais tarde à noite, no outro dia eu tô ali sem conseguir me levantar. E era um negócio tão espiritual que às vezes eu passava a noite toda na festa. Você acredita que eu nunca faltei um dia de trabalho? Muito bom. Você acredita que eu nunca atrasei 1 hora de trabalho? Então, assim, eu costumo dizer que tinha a história lá do Bruce Wayne, né? Era o Batman e o Bruce Wayne, né? Então eu tinha as identidades. Durante o dia eu estava ali como o Bruce Wayne e à noite eu estava como o Batman ali. Né? Então, assim, que infelizmente, antigamente eu dizia assim, me arrependo muito disso. Hoje não, porque hoje eu uso muito isso como testemunho, principalmente para jovens, né? Na igreja que chegam para se aconselhar comigo. Ou então, às vezes, o jovem começa a falar assim, mas Agliberto, meu líder, meu pastor, é porque, na realidade, você não sabe o que é isso, esse amigo, eu sei. Eu sei. Na realidade, eu não sei, não. Eu sou mestrando nisso daí. E eu sei também uma solução, como é que você pode sair. Então, assim, na realidade, você falou sobre a caixa preta. Sim. Eu não sei se você pegou o spoiler de segunda-feira lá no testemunho, mas é até o tema, é o nome do meu livro, né? Que Deus vem me cobrando muito e eu realmente entendi que Deus vem me parando ultimamente porque Ele quer que eu coloque esse livro. Tire esse livro aqui da mente e coloque no papel, que o nome do livro é o seguinte, é Caixa Preta. As minhas histórias que vocês não me aplaudiriam, mas que Jesus viu graça. Né? Então, assim, hoje as pessoas olham para o Agliberto, que é o líder, que é o empresário, né? Aplaudem, pedem conselho, mas quando eu começo a contar um pouco do meu testemunho, as pessoas ficam assim, eu não consigo acreditar. Você teve problema com drogas? Graças a Deus, eu acho que assim, Deus diz que Deus não entrega um fardo que nós não podemos carregar. Sim. Eu acho que a única coisa que eu não fiz foi usar drogas ilícitas. Quando eu falo drogas aqui, aí você fala muito bem ilícitas. A droga do álcool é uma droga porque destrói. O cigarro também vai destruir. Começa tudo aí, né? Nessas que são lícitas e encontradas no posto de combustível, encontradas fáceis aí no mercantil, em qualquer lugar. E aí Deus não deixou você depender das drogas sintéticas ou não lícitas, porque sabia também da sua intenção, né, da sua intensidade. Se tivesse usado, não tinha freio. Eu não sei, eu acho que não tinha freio mas bebida alcoólica, praticamente, se eu pudesse, bebia todo dia. É aquela história, eu acho que a pessoa que tem problema com o alcoolismo, ele nunca acha que tem problema com o alcoolismo, né? Ele acha que o alcoólatra é aquele que tem que beber para cair todo dia. Mas às vezes a pessoa tá ali, todo dia eu preciso tomar 2 cervejas para relaxar. Ele já está completamente entregue, ele já está completamente entregue a um vício. Né? No meu caso era muito por conta da questão das festas, né? Então assim, eu estava saindo à noite, então para poder ficar ali ligado à noite, você estava ali acabava bebendo. Mas assim... Como era o seu relacionamento com Deus? Trabalho, já tinha família? Estava casado já? Festa? Como é que era Deus? Como é que você se movia na fé? Na realidade, eu vim de uma família católica, né? Como eu acredito que a grande maioria, né, dos cearenses, né? E na realidade hoje eu costumo dizer que eu carrego marcas da minha idolatria na minha pele, né? Eu e a Rebeca, na realidade, nós casamos numa das igrejas mais disputadas que nós temos aqui hoje, que é a igreja de Fátima,
Fomos passar nossa lua de mel no Santuário de Fátima, lá em Portugal, para poder ver toda a história. E assim, abro um parênteses para poder ninguém pegar esse corte, e eu sinto muito de Deus de falar isso. Eu costumo dizer o seguinte: Maria é a mulher mais importante da Bíblia. Porém, Maria, o propósito dela era trazer o Consolador e não ser a Consoladora. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue caminhar muito tranquilo, nós que estamos ali hoje na igreja evangélica, sobre o entendimento da importância de Maria. Mas na época, não, a minha cabeça era totalmente diferente. Na realidade, eu era aquela pessoa, eu costumo brincar, que eu adorava muito essa questão, eu era um cara muito idólatra. Então, no meu escritório, o que tu visita hoje e vê aquelas coisas bem legais e modernas, no meu antigamente tinha imagem de tudo que você possa imaginar. Eu costumo brincar que eu tinha uma imagem tão grande lá que se eu botasse dentro de um Guanabara eu pagava passagem. De tão grande que tinha. E só que um dia a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não escuta, tem mão, mas não apalpa. Teve um dia que eu literalmente saí para tirar a minha vida e eu comecei a clamar a essas imagens, e esse versículo ele se cumpriu nesse dia. Você saiu, calma aí, agora eu quero saber, calma aí, porque você não tinha me contado nesse tempo sobre tentar tirar a própria vida não, e rapidinho, Pedro, eu queria que você colocasse a Evogard de Saúde aqui, você vai contar já, porque antes eu tenho que falar da Evogard de Saúde rapidinho. Atenção, hein, gente, olhando nos seus olhos aqui, eu continuo dizendo para você, todos os dias no nosso programa, a necessidade que você tem de ter um plano de atenção à sua saúde. Quando você depende do SUS, isso é uma real e uma máxima, você paga um preço muito alto. É o da canseira, da espera, do enfado, na maioria das vezes, de ter que acordar cedo para ir procurar uma senha, uma ficha, para ser atendida em um dia. Quando você chega, o médico vai te pedir um exame, e aí demora 90 dias para você fazer um exame. Isso no SUS. Você já percebeu que é assim? Quando vai fazer o exame, a máquina está quebrada. Aí você perde muito. Você perde muito porque a enfermidade já aumentou, a dor não parou, e são tantas mazelas que se carregam com o Sistema Único de Saúde que desperto você nessa hora para que você possa fechar hoje ainda, mandando mensagem aqui no 999630053. 999630053. Esse é o contato via WhatsApp para você mandar mensagem agora e você ter a condição de cuidar da sua saúde, cuidar da saúde da sua família. Eu estou falando cuidar da saúde da sua família. Atenção, hein, gente? Olha, você como titular, 10 pessoas como dependentes, telemedicina, 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma rede credenciada que vai te dar atenção com descontos em postos de combustíveis, ainda também atendimento odontológico, mais de 23 especialidades que você vai poder contar. Eu estou te falando que em 5 dias você já pode fazer a sua primeira consulta, não tem problema, o exame de imagens também você vai ter, tudo isso em um precinho assim pequenininho. Você precisa ligar. E ainda tem mais. No dia que precisar, alguém da família, você como titular e as pessoas como dependentes, se precisar de cortejo, auxílio funeral, tratamento fúnebre, velório, cemitério, você vai ter também dentro desse plano Evogard Saúde. É uma ferramenta, eu posso dizer, de cuidado, de amor, de respeito por você e por sua família. Eu sou cliente Evogard Saúde, sou muito feliz e recomendo e indico para todo mundo. Faz muito sentido porque você vai ter 70 mil pontos de atenção espalhados em todo o Brasil. Se você precisar em Fortaleza, no Paraná, no Pará, no Rio de Janeiro, onde você estiver, você vai ter, são 70 mil pontos, com mais de 3 mil médicos cadastrados para te dar toda a atenção. Manda mensagem agora, 999630053. 999630053. Eu volto agora olhando nos seus olhos. Atenção, hein? Atenção, olhando nos seus olhos aqui, logo depois que o meu amigo Agliberto, que veio como convidado hoje, você que ligou a TV aqui agora, está no canal 25.1 nos assistindo, muito obrigado pelo carinho da audiência. Na sua noite, você nos dá a oportunidade de estar na sua casa, aí no YouTube, olhe nos meus olhos, e no rádio, ouvindo aonde você estiver, talvez motorista de aplicativo, talvez motorista de ônibus, no seu posto de atenção agora, aonde você está trabalhando, 92.1 é a Rádio Líder, está na Líder, está ligado em Jesus, e eu estou recebendo esse amigo aqui,
que é especialista, ele é um querido na arte da comunicação, tem uma agência de atenção a você que precisa, ele vai falar também daqui a pouco, não é? É especialista em pesquisas, tem muito para contar, mas algo mexeu comigo aqui agora porque eu não tinha escutado ainda, não conhecia parte desse testemunho que vai dizer que ele pensou em tirar a própria vida. Ora, eu vou fazer essa pergunta para você. Você estava vivendo uma vida avançando, crescendo na sua profissão. Vivia uma vida que para todo jovem, um recém-casado, curtindo as festas, as baladas, estava achando que estava tudo certo. Não é? Tinha uma fé que achava que podia contar quando precisasse. E agora você pensou em tirar a própria vida? Na realidade, o que acontece? Eu conheci a Rebeca, que é minha esposa atual, nós nos conhecemos em 2010. Né? Se eu estiver errado, ela me perdoe, mas foi em 2010, nós casamos em 2016. O que acontece? Até 2016, nós casamos no final de 2016. Como eu falei, né, casamos na igreja de Fátima, fomos para a nossa lua de mel, fiz um casamento que eu costumo brincar que tinha do camarão à panelada, né? Gastei assim, eu disse que era assim, ia ser minha despedida desse negócio de festa, né? Porque eu ia casar agora, né? Então assim, 2 bandas, assim, fazendo tipo assim, uma festa para que ninguém reclamasse. Só que o que acontece? Quando vira o ano, eu volto para a realidade. Eu passo por uma situação financeira na empresa extremamente grave, né? Por que não dizer que praticamente a empresa quebra, e naquele momento ali, eu começo a ir morar perto da casa de um grande amigo, e eu era uma pessoa, Renatinho, quem vê hoje assim, Agliberto, como é que foi essa história você era católico, agora você é evangélico, mas eu penso que tu é evangélico desde criança. As pessoas até brincam comigo assim, Gilberto, tu tem cara de assembleiano. Mas eu quero dizer para você que antes da minha conversão, eu era uma pessoa que eu tinha muita raiva de crente. Na realidade, se eu pudesse ver um irmãozinho de paletó e gravata com a Bíblia debaixo do braço, se eu pudesse, eu passava o carro por cima. O sangue de Jesus tem eu poder, dizia, mas não prestava não, isso era coisa ruim, rapaz. Não estou dizendo, o pastor Márcio Ferrari, pastor Márcio Ferrari, ele diz que na realidade o meu apelido no passado era bode. E o pastor Márcio Ferrari disse assim, Agliberto, o bode que virou ovelha. Oh. E aí, a gente conversando, ele disse, Agliberto, conhecendo um pouco teu testemunho, eu vou te falar uma coisa aqui, não se assuste não. Isso logo no começo da minha conversão. Disse, amigo, você era um verdadeiro cavalo do cão. Oh. Porque você levava as pessoas realmente para essa questão da perdição. E aí o que acontece? Só que a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor desde a fundação do mundo. Só que quando a gente para pensar, se ele está ao nosso derredor, quem é que está ao nosso redor? Né? Então existem anjos acampados ao nosso redor, eu creio muito nisso. E ele não sabe quais são os planos de Deus para a nossa vida, mas ele está escutando o que está acontecendo. E aí eu vou morar ao lado dessa casa desse amigo, e aí esse amigo vai, mesmo sabendo de eu não gostar muito de igreja evangélica, ele me convida para eu participar de um GC, de um grupo de crescimento. Olha aí. E aí eu chego para ele e falo assim, amigo, me convide para qualquer coisa, mas não me chame para nada de negócio de crente, que eu não vou mudar. E aí ele falou, não, cara, mas venha, vai ser legal, porque a gente vai convidar uns amigos, vamos trazer uma carne aqui para assar. E ali eu resolvi ir. E quando eu fui, eu saí e disse assim, rapaz, esses crentes aqui é diferente, eles não são tão chatos não. E aí o que acontece? Ia ter um segundo encontro 15 dias depois. E nesses 15 dias é onde eu costumo dizer que foram os piores 15 dias da minha vida. Olha aí. Por quê? Porque durante esses 15 dias, aquele cara que não queria ir para o primeiro encontro, eu era o mais empolgado para ter o segundo encontro. Só que foi quando, como eu estou aqui conversando com você, sim, eu passei praticamente 15 dias da minha vida conversando realmente com uma voz que dizia, ei, tira a tua vida. Ei, tu tirou a tua esposa de dentro de casa para passar fome. Ei, tu deixou a tua irmã sozinha morando num apartamento. Ei, a tua empresa não vai mais dar certo. Você conseguiu quebrar, tem pessoas que dependiam da tua empresa. E aí eu conversava e dizia, e o que é que eu faço? E aí essa voz chegava assim, tira a tua vida e resolve todos os teus problemas. Meu Deus. E eu costumo dizer que existem as pessoas que têm o pensamento de tirar a vida e tem a pessoa que saiu para tirar a sua própria vida. Eu saí para tirar a minha vida. Tanto é que o escritório a gente era no Montese,
eu me lembro que eu perguntava como eu fazia isso, e essa voz dizia, tu tem um carro potente, pega teu carro, vai para a Avenida do Aeroporto, e lá tu tira a tua vida. Era como se você estivesse conversando com essa voz. É como eu estou conversando com você. Era como eu estou conversando com você aqui. E aí eu me lembro que o escritório da gente era na Tenente Moacir Matos, e eu entro na Avenida do Aeroporto. E aí estamos de volta, né? Estamos na sua casa. Estamos ao vivo no rádio também aqui, 92.1, ao vivo. Aí no YouTube, Olhe nos Meus Olhos, tudo certinho. Em casa também. Obrigado. Gente, eu tô perguntando a ele como é que foi, como é que é. Tem muita coisa. Só que antes, volta comigo aqui, porque eu quero falar, olhando nos seus olhos. Atenção, hein, gente? Dessa empresa, que é a empresa que eu indico, recomendo e digo para você, faz muito sentido na hora que você for comprar o seu carro. O dinheirinho que você tem é tão suado, você investiu, talvez tenha recebido aí uma herança ou alguma coisa, fez um investimento durante muito tempo, juntou o dinheirinho, é o sonho que você quer realizar com a sua família. A hora de você comprar o seu carro é agora. A hora é agora. E você pode acreditar, porque eu indico aqui a Visão Veículos. Atenção, coloca aqui para mim, ó. Visão Veículos, você de carro novo ou seminovo, nacional, importado, com toda a facilidade que você precisa. Você vai encontrar facilidade na hora de comprar, porque os melhores bancos vão estar ali para financiar, ajudando a você escolher e fazer uma escolha certa, para que você não tenha prejuízo nenhum. A garantia do carro que você procura, você tem na Visão Veículos. Tem mais, hein, gente? Uma empresa familiar, que você vai se sentir muito bem confortável. O carro que você procura, desde o utilitário, ainda, você também pode estar dizendo o seguinte, não, eu quero um carro de passeio com a família, eu quero um carro para trabalho, eu quero uma van, eu quero um furgão. Você vai encontrar tudo, faz uma visita, vai lá e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Tem mais, hein, gente? Olha, o Fábio e a família vão estar para te atender. Eu vou marcar esses dias para ir receber você ali. Agora eu queria que você entrasse em contato também, chamando aqui no WhatsApp. Vamos chamar no WhatsApp? Você pode pagar em até 21 vezes. Você acredita que você pode pagar? No seu cartão de crédito tem até 21 vezes no próprio cartão. O WhatsApp que você vai ligar é esse aqui agora, ó. Ou vai mandar mensagem. Anota aí comigo. Vamos lá, 85 992 15 279, 85 992 15 279. Pode chamar, porque tem uma promoção para você amanhã cedinho. Atenção, hein? Amanhã cedinho, hoje quarta, amanhã quinta-feira, você vai chegar lá e vai dizer, Fábio, eu ouvi no rádio, eu vi na TV, eu vi no vídeo, o Renatinho falando que tem desconto aqui. Tem uma promoção que ele fez comigo ontem aqui, dizendo que vale para você até sábado agora. Combustível garantido, tanque cheio e toda a documentação por conta da loja. Você não vai comprar carro em lugar nenhum. Você vai comprar carro com esse meu amigo, que é o Fábio, na Visão Veículos. Eu indico, eu recomendo e falo para você, faz sentido. O carro que você precisa ou que você sonha está aqui nessa empresa que está de braços abertos para te receber. Visão Veículos. Eu vou com você no dia que você for comprar o carro e no dia que você for receber para a gente dar uma volta logo inaugurando o seu carro novo. Tá bom? Anotou o telefone aí? Liga lá. Qualquer coisa no Instagram você coloca, ó, Visão Veículos Loja. Visão Veículos Loja. Vai, eu vou já fazer uma postagem no meu Instagram, marcando eles aqui também. Vamos que vamos, minha gente, que chegou a hora agora aqui. Arrepiado ainda eu tô, e o meu amigo Agliberto vai contar tudo. Não esconda nada. Vamos lá, fica à vontade. Então, como eu estava falando, né, eu acabei saindo ali, né, depois daquela voz toda hora pedindo ali para poder eu de fato tirar a minha vida. Consegui chegar, pela graça de Deus, na minha casa. Estava acontecendo ali a questão do GC na casa ali ao lado, né, desses meus amigos. E eu me lembro quando a Thaís chegou, ela conta hoje, né, não é que eu me lembro, né, eu não me lembro de muita coisa. Eu costumo dizer que na realidade eu só me lembro um pouco do que aconteceu, porque depois chegou um book das multas, né, do que aconteceu ali, os carros ali a mais de 120, 130, 140 km por hora ali no aeroporto. E para graça de Deus, né, o louvor entrou ali no meu quarto. Eu acabei dizendo, vamos para lá, para poder ficar escutando esse louvor aqui, vamos lá escutar presencialmente. E ali naquele dia eu recebi um convite. Dias depois fui visitar uma igreja, e na hora ali que o pastor ali fez ali a questão do apelo, né, para a honra e glória do Senhor, eu e minha esposa levantamos a mão ali em abril de 2017, e nós estamos até hoje
firmados, alicerçados, né, na igreja, não somente, eu costumo dizer que hoje nós temos o privilégio não somente de ser chamados de filhos, mas também de sermos chamados de servos, muito né? bom. Está ali se colocando para servir ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu posso dizer isso, aleluia, glória a Deus, e encher o peito aqui para dizer que essa missão ou essa graça, esse milagre que alcançou a vida do meu amigo Agliberto vai alcançar a sua vida também, a vida do seu ente querido, dessa pessoa que talvez esteja aprisionado na drogadição, na pornografia, na prostituição, na jogatina, no tabagismo, no alcoolismo. Vai chegar uma graça de Deus para sarar essa terra ressequida que você está vivendo ou que você vive e conhece alguém que passa por isso, em nome de Jesus. E depois a sua vida será um romper, colhendo o 100 por 1 e vivendo em Deus. Depois desse momento que você tem esse encontro com Jesus, a mentalidade muda, muda estilo de vida, muda tudo e agora passa uma etapa nova chegando para você. Como é que é essa etapa? Foi uma verdadeira metanoia, né? Uma verdadeira mudança de mente, mas uma das coisas que eu comecei a querer entender era saber como aquele Agliberto totalmente preconceituoso, racional, havia ido para aquela igreja e ali naquele momento agora, como a gente diz aqui no popular, virou crente. E eu comecei a pedir a Deus, né, um direcionamento, e o Senhor me direcionou muito a fazer o que eu acho que é basilar para qualquer pessoa. Eu comecei a ler as Escrituras, né? Como a Bíblia diz, eu comecei a comer do rolo. E ali eu comecei a ler e lia muito, me concentrava e começava ali a pedir a Deus um discernimento para poder tentar entender. E ali o Senhor foi se revelando a mim através das Escrituras, pedindo ali alguns direcionamentos. E é interessante também que na mesma, e aí é importante falar, sim, que na mesma estrada que eu havia, né, uma semana antes, saído para tentar tirar minha vida, uma semana depois eu me lembro, domingo eu aceito a Jesus, quarta-feira eu estou voltando para casa, e ali estava naquele primeiro amor, né, ouvindo louvor dentro do carro, e de repente do nada eu vi um clarão na minha frente, e ali veio uma voz muito mansa, e essa voz dizia o seguinte: eu sei que na próxima sexta-feira, né, na realidade isso era uma quarta-feira, né, próxima sexta-feira da Paixão, você vai reunir as pessoas que você ama para cozinhar. Só que nessa sexta-feira específica você não vai cozinhar para as pessoas que você ama, você vai cozinhar para os meus filhos que estão com fome. E ali de repente aquele clarão apagou e ali eu fiquei: Senhor, uma semana tinha uma voz pedindo para eu me matar, agora tem uma voz pedindo para eu cozinhar. E ali naquela hora eu tive um pouco de discernimento, eu falei, eu acho que é para poder eu cozinhar e levar ali para moradores de rua. E ali eu me lembro que eu estava completamente quebrado, não tinha dinheiro, assim, não podia furar nem o pneu do carro, que não ia ter como remendar. Sério? Então essa etapa da sua vida, quando você aceita Jesus agora, não mudou da água para o vinho não, né? Não. Até é bom trazer o entendimento que as pessoas acham que aceita Jesus e aí nunca mais vai ter problema, vai viver só maravilha. Não, eu entendo e digo isso para todo mundo, que quando você aceita o plano de salvação, agora você tem um gestor da vida, que vai te direcionar, te entregando o mapa para que você caminhe nessa direção de salvação, para viver vencendo as dificuldades, as adversidades, e foi isso que você recebeu. Você recebe um plano de salvação que Deus te deu, sim, te aceita como filho agora você não é mais bastardo, sim, nem vive uma vida vulnerável, porque você tem Deus, vai ter o Cristo como seu pai te direcionando. E os problemas ainda estavam na sua porta. Exato. Empresa quebrada e dificuldade financeira. Empresa completamente quebrada. Eu estava numa situação que, na realidade, a gente estava literalmente vendendo o almoço para poder pagar a janta. Rapaz. E eu comecei a falar assim, o que é que eu vou fazer agora, senhor? Onde é que eu vou atrás de dinheiro para poder cozinhar para o pessoal, para esses moradores de rua? E aí eu comecei a mandar mensagem para uns grupos que eu tinha no celular, do pessoal de festa mesmo. E aí eu mandei uma mensagem, lógica, eu não ia dizer que uma luz veio na minha frente e falou comigo, né? E aí eu falei assim, olha pessoal, eu tô querendo aqui na sexta-feira preparar umas quentinhas e levar para os moradores de rua. Quem puder me ajudar com 1 quilo de arroz, o que você puder me avisar de valor, me avisa. Quando foi no outro dia, uma amiga minha, Vanessa,
ela entra em contato comigo e fala assim: Agliberto, me explica melhor como é isso daí. Expliquei. Ela falou assim: Agliberto, dinheiro também eu não tenho não. Mas aonde eu rodar hoje eu vou contar essa história, me manda uma conta tua aí que eu vou começar a perguntar se tinha alguém para ajudar. E assim ela fez. Eu me lembro que eu estava no meu escritório, no meu momento ali lendo a Bíblia, e de repente o meu celular começa a chegar os alertas, né? O pessoal começa a depositar, e ali rapidamente eu estou ali, para quem não tinha nem um centavo na conta, de repente eu estava ali com R$1.000, e ali eu já me organizo para poder fazer essas compras e fazer essa questão de cozinhar. E aí é onde vem algo muito bacana. Sim. Que eu precisava pedir indicação para alguém, né? Então tinha um primo meu que ele um profeta de Deus, um homem de Deus, e eu costumo dizer assim, ele foi o primeiro, pelo menos assim, que eu me lembre, o primeiro posicionado da minha família, e hoje, para a honra e glória do Senhor, alcançou a minha casa, a casa dele, que todo mundo achava que ele era louco, alcançou praticamente toda a casa dele. E ele, 2 anos atrás, olha como é que é engraçado, como existe profeta de Deus nessa terra. Há 2 anos antes da minha conversão, ele mesmo sabendo de todo o meu preconceito com a igreja evangélica, ele trabalhava comigo e eu estava chegando no escritório, ele me pega pelo braço. Sim. Eu estava todo de paletó e gravata, e aí ele fala assim, ele chamava de Betinho, né? Ele disse: Betinho, eu quero te falar da parte de Deus. Olha. Aí ele pode dizer: Deus está mandando dizer que você vai virar crente. Ó. Aí eu olhei para ele e falei assim: é mais fácil o mar se abrir do que eu virar crente. Rapaz. E aí eu vou e saio, ele me pega do braço de novo assim: pera ainda que não terminou não. E você ainda vai ser usado na palavra. Aí eu falei: rapaz, tu tá falando isso que eu tô todo de paletó e gravata, tô parecendo teus pastores, né? Aí entrei, isso 2 anos antes. Então a primeira pessoa que eu fui chamar, legal, quem é que iria entender eu dizer que eu tava escutando uma voz mandando eu cozinhar? Então eu fui falar com ele e ele falou assim: não, tem um local pra gente distribuir essa quentinha. Vamos na Tristão Gonçalves ali, no calçadão da Cal, que tem muito morador de rua. Eu me lembro como se fosse hoje, era uma sexta-feira da Paixão, meio-dia. Betinho tem um instituto, é? O Betinho tem um instituto, esse trabalho? Não. Como é não, que é? Na realidade o Betinho, que ele Era chamava, você, era eu, né? Tá. E aí, que era o meu apelido de infância, sim, né? Sim. E aí a gente sai para entregar essas quentinhas. E aí eu não sei o que acontece, que a gente acaba se perdendo um pouco, e eu acabo passando ali em frente ali aquele cantinho universitário na 13 de Maio, né? Que é um barzinho que tem ali. E ali a minha esposa viu, tava chovendo, ela falou assim: amor, tem um pessoal ali se abrigando da chuva, vamos entregar essa quentinha ali? Aí eu falei: vamos. Desviei o carro para lá. Quando eu parei lá com o carro, né? Eu chamo ele: ei, Silvio, vai ali, entrega essa quentinha ali para aquela senhora. Tinha uma senhora com um bebê de colo, mais um senhor do lado e umas pessoas dormindo. E ele falou assim: não, Deus falou com você, então a primeira tem que ser você. E aí eu saio do carro totalmente sem jeito, e ali eu vou entregar a quentinha ali para aquela senhora. E eu falei assim: senhora, eu vim aqui trazer o seu almoço. Eu me lembro como se fosse hoje. Ela olha para o lado, para o senhor que está do lado dela, com a criança aqui no braço, assim: eu não te disse que Deus falou que vinha trazer o nosso almoço hoje? Olha aí. E de lá para cá, né, a gente começou essa questão da área do evangelismo, a gente começou essa questão realmente de estar levando para essas pessoas mais necessitadas, e hoje é uma área assim que eu amo muito, mas assim demorou muito, né? Na realidade não é simplesmente as pessoas acham: vou aceitar Jesus e meus problemas vão acabar. A Bíblia diz que carregue a tua cruz, né? Mas só que a gente entende que com Jesus é muito mais fácil. Sem Jesus já é difícil, né? Mas com Jesus você tem ali aquele advogado fiel do seu lado. Muito bom. Ele tem o conselheiro, ele tem o príncipe da paz que está caminhando com você ali e vai lhe direcionando, lhe dando nortes, né? A gente vai passar por lutas, né? Mas assim, a gente tem que entender isso, né? Ele venceu o mundo, né? Então assim, eu sou muito grato a isso. Eu creio que eu ainda estou vivendo um processo. Eu creio que a empresa hoje, eu costumo dizer que eu acho que nós ainda não chegamos a 25% do que nós podemos alcançar. Nós não chegamos ministerialmente aonde Deus queima meu coração, né? Hoje eu me lembro que nessa época, Renatinho, eu estava no Montese, né? Amo o Montese, nascido e criado no Montese, filho do Montese. Mas hoje nós estamos ali no prédio, você me conhece, estou ali no Cocó, ali no prédio de 1.000 metros de área construída. Verdade. Um coração, numa área nobre da cidade, né? E tudo isso só Deus poderia dar. Então assim, mas hoje eu vou lhe falar uma coisa para você, olhando nos seus olhos. Se Deus falasse comigo hoje e disse assim: Agliberto, larga tudo e vem me seguir, eu não pensaria nem 2 vezes, eu faria isso, porque aonde Ele me resgatou foi algo que eu não tenho outra opção a não ser dizer: eis-me aqui, Senhor, purifica meus lábios se for necessário e vamos avançar o teu reino aqui na terra. Olha, isso é tremendo, é poderoso, é marcante para essa noite,
porque eu conheço você e sei do potencial, sei do valor, da importância que você é para a cidade, também para o Estado, ainda para o Brasil, com a ferramenta que você tem e com a tecnologia, a inteligência, o trabalho que vocês desenvolvem. A marca Ampla, que é a empresa de vocês. Sim. Dentro dessa existem outras, né, que se completam em um conglomerado de empresas Sim. que trabalham nessa missão. E quando você diz isso, que está preparado a entregar tudo na hora que Deus chamar, tem que ser muito cabra-macho, muito crente, entender daquilo que está sendo dito, e eu vejo sinceridade, sabe, no seu coração, porque você é o cara que quando tem um compromisso com Deus, pode ter o que tiver estabelecido na empresa, no trabalho, você dá preferência a Deus, e tem feito isso. Eu queria que você falasse agora um pouco. Quanto tempo a gente tem, Pedro, ainda, hein? Mais ou menos isso? 3 minutos? Rapaz, o tempo passou rápido, Passou hein? rápido. Então vamos lá. Tem que ter a parte 2. Vai ter sim. Eu queria que você estivesse aqui, junto com a nossa audiência no rádio, na TV e no YouTube, para falar um pouco sobre o que é a Ampla, porque agora também do outro lado tem pessoas que podem fechar um negócio, Sim. ou que seja a resposta você para a necessidade desse cliente, desse potencial que está do outro lado dizendo, e o que é a Ampla, e o que é a outra empresa, como é que é em 3 minutos para você definir tudo? Na realidade, a Ampla é um instituto de pesquisa de mercado e opinião pública. O nosso slogan é exatamente isso, nós temos a resposta, seja qual for a pergunta, nós temos a resposta. É uma empresa que hoje a sede dela é aqui em Fortaleza, mas nós atuamos em todo o território nacional. Temos uma área de abrangência muito maior na região norte e nordeste. Hoje nós trabalhamos desde uma pesquisa de uma pessoa que quer abrir um negócio até, como eu disse para você, uma grande empresa que quer desenvolver um novo produto, quer tirar algum produto do mercado. Hoje nós facilitamos empresas a tomarem decisões amparadas por dados. Muito bom. E a Ampla surgiu em 2012 e quando foi em 2020... um dos grandes diferenciais do nosso instituto é que eu costumo dizer que todo o trabalho que é feito pela Ampla é um trabalho feito a 4 mãos. Nós temos a expertise metodológica e o cliente, quando chega até nós, ele conhece o seu negócio. Então a gente une essas forças para desenvolver uma metodologia, um questionário que nós vamos coletar e buscar informações para eles. Um dos diferenciais nossos é porque nós não estamos apenas querendo interessado em entregar um relatório. Sim. A gente sempre, ao final, a gente entrega o relatório, mas eu faço também uma consultoria em cima do dado coletado. E partindo dessa consultoria, a gente trabalha muito com política. Alguns políticos em 2020 chegaram e falaram assim, Adalberto, por que é que tu não abre uma agência para trabalhar com comunicação política também? Porque você praticamente já está dando todas as estratégias. Isso. A pesquisa já está norteando. E quando foi em 2020, debaixo de uma palavra profética do pastor Márcio, ele disse assim, Adalberto, Deus manda te dizer que vai te dar uma outra empresa. E essa empresa é uma porta surgindo dentro de uma porta que já está aberta. Muito bom. E ela vai ser impulsionada pela política. E em 2020, nós pegamos ali praticamente 5 campanhas eleitorais municipais, vencemos 4 e a 5ª nós fomos até o primeiro, só até aquela fase ali que não é a pré-campanha, né? Sim. E aí em 2020 abrimos a Metanoia, né? A Metanoia é uma empresa que ela acaba meio que, ela surge por períodos, né? Então daqui a pouco nós já estamos ativando novamente porque começa esse período eleitoral e o prédio também, por ser um prédio muito grande, a gente também resolveu abrir um cowork lá. Muito então, bom. lá você tem auditório, você tem sala de reunião, sala de espelho. Então, assim, existe, eu costumo dizer que é um hub de comunicação, onde você pode ali resolver todos os seus problemas em um único local. Né? Então, esse hoje é um propósito, nós cremos que são empresas consagradas ao Senhor, são empresas que hoje é ali onde saem os meus dízimos, Muito as minhas bom. ofertas, e ali onde a gente ajuda a abençoar muitas pessoas. Maravilha, você tem tempo para falar do curso e a gente fechar o nosso programa aqui, vai ter um workshop, vai ter... Sim. O que é que você promove aqui dia 14 do mês 6, é isso? Isso. Na realidade, a gente vai mudar essa data, né, por conta de um conflito de datas que acabou acontecendo, Certo. mas além de tudo isso, né, eu também sou professor universitário, né, ministro, né, na pós, né, a disciplina de pesquisa de mercado e opinião pública, que é uma área que ainda é muito pouco explorado, e
partindo dos meus alunos que dizem, professor, é muito pouco tempo apenas após, né? Será que não teria como desenvolver uma mentoria, desenvolver uma masterclass, os próprios clientes também? Então, nós vamos agora aqui, nós devemos lançar a nova data agora, acho que nos próximos dias. Muito bom. Então, a partir do próximo mês, nós vamos começar também com mentorias e essa consultoria muito em cima da parte de inteligência de mercado e pesquisa de mercado. Eu quero que você volte aqui. Eu vou fazer essa masterclass também, pode ter certeza, já estou ganhando bônus aqui, já. Estou inscrito e está resolvido. Está convidado. Olha, minha gente, o programa de hoje foi emocionante e teve uma hora aí que deu um negócio assim, rapaz, você viu, né? Eu vou agradecer o carinho da audiência, prometendo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Amanhã, 22 horas, o nosso compromisso mais uma vez. TV, rádio e YouTube. Rádio Líder 92.1, tá na Líder, tá ligado em Jesus. TV, canal 25.1 e aqui no YouTube, Olhe nos Meus Olhos. Um abraço, muito obrigado, Deus abençoe você e a gente se encontra. Fica com Deus. Tchau, tchau, minha gente.